A gente vai dar início agora à nossa segunda aula do curso básico de Illustrator, onde a gente vai conhecer um pouco mais o nosso espaço de trabalho. Ainda já estou com o arquivo aberto aqui, eu acredito que seja melhor de vocês conseguirem visualizar quando já tem um arquivo com algumas opções aqui para vocês entenderem. Provavelmente o Illustrator de vocês vai abrir com um painel mais ou menos desse jeito aqui, talvez um pouco diferente dependendo da versão que vocês vão acessar. Eu não gosto de trabalhar com o painel todo aberto assim, eu gosto de trabalhar com uma área de trabalho bem maior, então eu vou clicar nessa setinha aqui para ele recolher. E aqui ele vai ter esses painéis em duas colunas. Para eu conseguir otimizar um pouco mais esse espaço, eu vou clicar nesses pontinhos aqui e eu vou arrastar para cá. Então eu vou arrastar aqui para baixo, vai ficar essa linha azul, eu solto, ele vai deixar tudo exatamente na mesma linha. Se eu precisar acessar alguma dessas opções aqui, eu só faço clicar aqui e pronto, eu já tenho tudo bem acessado, tá? Então vai ser basicamente dessa forma, eu já vou mostrar para vocês como que funciona a questão da interface. Eu vou mostrar primeiro alguns modos de navegação. Então, se vocês estiverem usando o Mac, por exemplo, no Mac, pelo mouse, vocês vão conseguir só arrastar o dedo para a direita e para a esquerda. Em cima do seu mouse, ele já vai conseguir fazer isso para cima e para baixo. Ele movimenta dessa forma aqui. Se eu estiver segurando a tecla Alt e arrastar para cima e para baixo, ele dá o efeito de zoom também, tá? Então, eu posso navegar nesse documento através dessa barrinha aqui embaixo, através dessa barrinha aqui também. Eu posso usar a ferramenta de zoom, eu clico aqui na ferramenta de zoom ou na tecla Z do seu teclado, que é a tecla de atalho, eu clico e eu arrasto e eu tenho exatamente a mesma questão de zoom, tá? Então eu consigo fazer um zoom bem legal. Tem uma outra ferramenta que você vai acabar utilizando bastante no seu Illustrator, que é essa mãozinha aqui, ó. Essa mãozinha ela vai servir exatamente, você pode apertar a tecla H e você consegue arrastar o seu documento. Uma outra forma de você conseguir mover o seu documento dessa forma é segurando a barra de espaço. Você segura a barra de espaço e você tem exatamente a mesma funcionalidade sem perder a ferramenta que você tinha selecionado. Por exemplo, eu tenho esse quadrado, a ferramenta retângulo que ele tem. Eu estou com ela selecionada, posso fazer um retângulo, mas se eu quiser mover o documento, eu seguro a barra de espaço, eu movimento, quando eu solto, ele volta para a ferramenta que eu tinha selecionado. Então, eu acabo não perdendo a seleção da última ferramenta que eu tinha, tá? Com a ferramenta mover ou a tecla V, você pode clicar e você pode arrastar os seus objetos. Se eu quiser arrastar mais de um objeto ao mesmo tempo, eu posso clicar no objeto que eu preciso arrastar, seguro o Shift e eu seleciono outro objeto. Eu consigo arrastar os dois objetos. Se eu quiser arrastar todos os objetos dessa prancheta, eu posso clicar, arrastar, fazer a seleção e eu consigo arrastar também todos os objetos dessa prancheta. Tá? Então aqui basicamente são algumas funcionalidades básicas de navegação e de seleção. Eu vou passar aqui só para vocês entenderem como que funcionam também algumas das principais ferramentas que a gente vai utilizar na criação dos nossos projetos. Eu não vou mostrar todas as ferramentas, tem essa ferramenta que é a ferramenta gráfico em colunas, tem essa ferramenta de pulverizar símbolos, tem algumas outras ferramentas que eu acredito que não vai ser tão necessária para a nossa área, para o nosso meio, para os tipos de projetos que a gente vai desenvolver durante esse curso, então eu vou acabar não falando muito sobre elas. O Illustrator ele é repleto de funcionalidades, só que vocês podem ver a quantidade de funcionalidades que o Illustrator tem, a gente não vai usar todas elas. A ideia aqui é justamente fazer um curso um pouco mais básico, voltado para a criação de símbolos, criação de elementos gráficos para as peças conceituais de vocês. Tá? Então, essa ferramenta aqui basicamente é a ferramenta de seleção, onde eu clico, ele me dá a possibilidade de clicar e arrastar. Se eu selecionar essa ferramenta aqui, essa ferramenta é de seleção direta. Então, basicamente, eu vou clicar aqui, ele vai me deixar para selecionar o ponto. Eu não consigo, por exemplo, olha só, eu vou clicar aqui e eu vou arrastar um ponto do meu objeto. Tá? Então, quando eu marcar essa opção aqui, ele vai me mostrar todos os pontos que eu tenho aqui, e aqui é só clicar e arrastar. Então, primeiro eu preciso clicar para selecionar o ponto e depois eu arrasto. Tem uma funcionalidade muito legal no Illustrator, que caso você queira arredondar os cantos, vai aparecer essa bolinha aqui, ó. Você clica e você arrasta. Se eu quiser arredondar só esse canto aqui, eu clico só nesse pontinho aqui, depois eu venho aqui e eu faço o arredondamento. Tá? Então isso aqui é bastante interessante para várias funcionalidades que a gente vai acabar utilizando. De repente até eu quero fazer a criação de um retângulo, um quadrado, então eu clico nessa ferramenta aqui. Se eu só clicar e arrastar, eu tenho uma liberdade um pouco maior para fazer o que eu quiser. Se eu segurar Shift,
ele já cria as proporções iguais para todos os lados. Então isso aqui é bastante interessante. Caso eu queira fazer isso daqui, eu solto, depois eu pego essa bolinha aqui, eu arrasto e eu vou ter basicamente esse formato aqui do nosso símbolo. Consigo fazer até um próprio círculo com essa forma. O que acontece quando eu crio um círculo a partir de um retângulo é que, em algumas situações, quando eu for fazer aumentar, no caso, esse objeto aqui, ele vai perdendo esse formato e ele vai ficando assim. Ó. Em algumas situações isso pode acabar acontecendo. Então, quando você quiser criar um círculo mesmo, o que você faz? Você vem aqui num quadrado, clica com o botão direito. No botão direito, quando você clicar aqui, vai aparecer as outras opções. Então, você vai ter, já com o canto arredondado, você já vai ter a ferramenta elipse, ferramenta polígono, ferramenta estrela e ferramenta clarão. Tá? Eu vou criar um círculo a partir dessa ferramenta. Então, eu vou clicar e eu vou arrastar. Aqui você está vendo que ele ainda está livre, então eu preciso clicar na tecla Shift para ele criar proporcional. E tem uma outra opção também que é muito legal, é que se eu clicar aqui e segurar Alt, ele cria a partir do centro. Então eu seguro Alt, vocês podem ver que ele está criando a partir do centro onde eu cliquei. Então se eu segurar Alt, ele faz isso. E se eu segurar Shift, ele cria proporcional a todos os lados. Tá? Então basicamente eu tenho essas formas aqui de conseguir trabalhar de forma bem tranquila também. Para apagar é só apertar a tecla Delete e pronto, está apagado. A gente vai ver uma outra opção aqui também que a gente vai acabar utilizando bastante, que é a ferramenta polígono. Essa ferramenta polígono é a mesma coisa, eu vou segurar Alt, eu vou segurar Shift para ele criar proporcional. Se eu soltar Alt e Shift, ele já criou proporcional para mim, então se eu apertar para baixo, ele vai tirar cantos, e se eu apertar para cima, ele vai adicionar alguns cantos aí para mim. Quando eu falo para baixo e para cima, eu estou me referindo à tecla do nosso teclado. Se eu apertar na seta para baixo, ele diminui a quantidade de ângulos, e se eu apertar na tecla para cima, ele aumenta a quantidade de ângulos. Deixa eu ver uma outra ferramenta que é bastante interessante. Tem a ferramenta estrela também, que ele funciona exatamente da mesma forma. Se eu apertar a tecla para cima, ele aumenta a quantidade de pontas. Se eu apertar a tecla para baixo, ele diminui a quantidade de pontas. Aqui basicamente são todas as ferramentas. A gente vai ter também a ferramenta clarão. Essa ferramenta clarão ela vai trabalhar dessa forma aqui. Então dentro do seu documento ela vai deixar essa área de brilho. Então sempre que tiver algum objeto por baixo ele vai pegar aqui, só para vocês entenderem melhor. Tudo que está escuro aqui, tudo que está preto, ele basicamente está usando uma funcionalidade de mesclagem que eu ensino lá no curso de Photoshop, que é essa função aqui, ó, que é clarear ou dividir. Tá? Então ele está usando uma dessas duas funções aqui, não dá para saber agora exatamente qual que é. E essas funções aqui, o que elas fazem? Elas basicamente escondem o preto e elas revelam só o que é claro. Então, por isso que vocês estão vendo aqui essa opção aqui de clarão, vocês conseguem ver só o branco e não essa parte preta. A parte preta vocês vão conseguir ver no cinza, mas tudo que for cor normal dentro do seu documento vai ocultar o preto e mostrar só o branco. Essa opção aqui a gente não vai usar, eu estou mostrando mais a nível de curiosidade, para vocês entenderem o que é e para que serve. Tá? Então aqui a gente basicamente já fez uma passada por essa ferramenta aqui. A gente já fez também sobre essa ferramenta das formas. Uma outra ferramenta que é interessante vocês conhecerem é essa ferramenta de segmento de linha, ferramenta arco, ferramenta espiral, ferramenta grade retangular e ferramenta grade polar. Eu não vou mostrar todas as ferramentas para vocês, eu vou mostrar basicamente duas, que vai ser essa ferramenta de segmento de linha e a ferramenta grade retangular. Aqui eu já falei para vocês que vocês precisam clicar com o botão direito, vai abrir essas opções aqui, mas vocês têm as teclas de atalho, isso aqui é uma barra invertida também. Aqui a gente vai usar primeiro essa ferramenta de linha, então eu vou clicar e eu vou arrastar. Vocês podem ver que ele está arrastando de forma livre, eu preciso segurar Shift para ele arrastar de forma proporcional. Então ele vai ter alguns ângulos aqui ele sempre vai movimentar um ângulo de 45 graus, então vocês podem ver aqui nesse bloquinho que apareceu aqui na direita 62,08 milímetros. Conforme eu vou arrastando ele vai me dando o tamanho, ele vai me dando a angulação, aqui está 315, aqui para cima ele está arrastando com 45, então ele sempre vai arrastar de 45 em 45 graus se eu segurar Shift e arrastar para cima ou para baixo. Então aqui eu vou criar, e aqui vocês podem ver que ele simplesmente sumiu. Eu vou fazer a seleção porque ele ainda está aqui. E o que aconteceu foi o seguinte. Aqui eu tenho o primeiro plano e eu tenho o plano de traçado. Então, se eu der dois cliques aqui, eu vou ter essas opções aqui de cores. Então, eu tenho todas essas opções de cores. Eu vou criar um mais ou menos nessa cor aqui. E vocês vão perceber que ele até apareceu, mas ele está bem fininho, olha só. Porque essa aqui é uma forma. Se eu quiser inverter, fazer esse preenchimento se tornar uma linha, eu clico aqui, ele vai inverter
e a gente já vai conseguir ver melhor aqui, tá? Então, aqui eu tenho algumas opções. O modo que está selecionado aqui, deixa eu só fazer uma forma diferente para vocês. Aqui ele veio como um contorno, porque aqui está como um contorno. E aqui, essa linha vermelha está representando que eu estou sem preenchimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher com cor. Eu vou colocar uma cor diferente, um azul. E aqui vocês podem ver. Então, eu tenho a cor aqui azul e eu tenho a cor do contorno, que é laranja. Aqui eu vou ter mais alguma opção, que é uma opção de gradiente. Se eu clicar aqui em gradiente, olha o que acontece. Eu vou ter essa forma aqui, ele já vai me abrir o painelzinho aqui para me configurar o meu gradiente. A gente não vai trabalhar com gradiente agora, vou deixar uma aula só para a gente falar sobre isso, porque tem várias configurações que dá para fazer algumas coisas bem interessantes. A gente não vai falar sobre gradiente agora, mas só para mostrar para vocês quais são as opções que a gente tem aqui embaixo, tá? Aqui, se eu quiser, por exemplo, tirar a cor do meu preenchimento, eu clico aqui e ele tira a cor do meu preenchimento. Eu vou desfazer essa ação clicando em Ctrl Z ou Command Z e eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter isso daqui e ele faz a inversão aqui para mim. Quando eu faço a inversão aqui, olha o que acontece. O azul vai virar contorno e o laranja que está no contorno vai virar preenchimento. E acontece isso daqui. Mas se eu quiser mudar só a cor do meu contorno, sem precisar clicar aqui. Então eu clico aqui embaixo e pronto, eu já tenho a opção de contorno selecionada. E aqui eu posso vir e eu posso mudar a cor do meu contorno. Tá? A mesma coisa, se eu quiser mudar a cor do preenchimento, eu clico aqui, dou 2 cliques e eu consigo fazer a alteração do meu preenchimento também. Tá? Então aqui só para a gente entender mais ou menos como funciona essa questão de cores, a gente está falando agora só desse painel aqui, eu não vou falar desse painel para cá ainda, eu vou deixar para uma próxima aula para a gente falar desse outro painel inteiro. Por hora a gente vai falar só sobre isso daqui. Tá? Então eu vou apagar isso daqui, eu vou apertar a tecla D e olha só o que vai acontecer aqui. Ele volta para as configurações originais. Então a gente tem o branco como a cor de preenchimento e a gente tem o preto como a cor de traçado. Pessoal, uma ferramenta que ela é muito interessante dentro do nosso Illustrator, que vocês vão usar bastante mesmo, é essa ferramenta Varinha Mágica. Vocês não escutam muito falar sobre ela, mas ela vai ser útil pra caramba, tá? Olha só. Vamos supor que no meu documento, e aqui eu já tenho, né, eu tenho 2 pranchetas com tons de laranja, mas vamos supor que dentro desse documento eu tenha muitos objetos com a cor laranja. Eu vou usar a ferramenta Varinha Mágica, eu vou clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer a seleção de todos os objetos que têm essa cor. E olha só, se eu quiser mudar todas as cores do meu objeto que tem laranja, que foi o que eu selecionei, de repente para uma cor que combina com laranja também, pode ser esse azul aqui. Olha só o que acontece. Então ele mudou tudo para mim automaticamente. Isso aqui é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto aqui. Eu vou segurar Alt Shift para fazer cópias. Clico, seguro Alt Shift, solto Alt Shift e assim por diante, tá? Eu não vou mostrar algumas formas de duplicação para vocês, isso aqui eu posso mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona. Então aqui eu tenho vários objetos com tons de laranja e tenho mais esses cartões aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse objeto, vou segurar Shift e vou clicar nesse objeto, depois eu vou apertar a tecla I, que é a ferramenta contra-gotas, que é essa ferramenta aqui, e eu vou clicar aqui, ó, e olha o que vai acontecer. Esses 2 objetos que eu selecionei estão usando exatamente essa mesma cor aqui. Tá? Isso daqui vai como um exemplo bem legal para vocês, agora vocês vão conseguir entender de uma forma mais geral. Tá? Então eu tenho aqui a ferramenta Varinha Mágica, eu vou clicar no objeto que tem a cor que eu quero fazer o ajuste, então esse laranja, vocês podem perceber que ele já fez a seleção aqui e nesses 2 objetos aqui. Eu dou 2 cliques aqui e por aqui eu vou escolher a cor que eu quero ajustar. Então eu vou escolher, sei lá, escolher um tom de amarelo aqui. E olha só o que acontece. Ele fez os ajustes em todas as peças para mim sem que eu precisasse fazer a seleção manual de um por um. Vamos supor que eu tenho um arquivo, uma apresentação institucional gigante. Essa apresentação institucional eu quero fazer o ajuste de todas as páginas e eu vou precisar fazer dessa forma manual ou posso fazer dessa forma aqui. Tem uma outra opção para a gente conseguir fazer o ajuste de todas as cores do nosso documento, mas aí já não seria nesse painel aqui, então eu vou acabar deixando para uma outra aula também. Vou fazer a seleção disso aqui e eu vou apagar. A gente vai ter mais uma opção que também a gente vai utilizar bastante durante o curso, que vai ser essa ferramenta aqui, ferramenta mesclagem. Pessoal, olha só como é que essa ferramenta é interessante e a quantidade de possibilidades que a gente tem com ela. Eu vou clicar com o botão direito aqui,
eu vou fazer um círculo e eu vou fazer o seguinte, vou segurar Shift para ele criar proporcional, eu vou segurar Alt, Shift para me fazer uma cópia, vou deixar mais ou menos aqui, eu vou apertar a tecla I de conta-gotas, ou venho aqui nessa ferramenta, eu vou selecionar, vou dar um clique aqui nesse roxo e eu vou ter essas duas cores. E olha só, eu vou fazer a seleção dessas duas cores, eu vou clicar aqui nessa ferramenta, eu vou clicar aqui, depois eu vou dar um clique aqui. E olha só o que acontece. Basicamente, ele criou um gradiente para mim. Essa ferramenta ela não serve para criar gradientes, ela serve para criar cópias do ponto 1 até o ponto 2, ou seja, do ponto A até o ponto B, ela criou tantas cópias e fez essa mesclagem que parece que a gente tem um gradiente. Mas na verdade a gente tem vários objetos que foram criados entre esse ponto e vocês já vão entender agora. Então eu vou clicar aqui, seguro o Alt, clico aqui e ele vai me dar as opções de mesclagem. Então eu tenho espaçamento cor suave, eu tenho outra opção de etapas específicas e aqui ele está me dando exatamente quantas cópias foram feitas desse ponto até esse ponto aqui. Então as cópias que foram feitas do ponto A para o ponto B foram 174. Eu vou colocar 5 cópias e vocês já vão conseguir entender. E olha só, aqui são 5 cópias. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele não conta o primeiro ponto e o último ponto, ele conta só o intervalo entre eles. Então eu tenho 5 cópias do ponto A ao ponto B. Se eu clicar Ctrl e apertar na forma, e depois vier aqui e mudar essa cor de repente para verde, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então ele vai pegar o tom laranja, ele vai mudando entre as cópias até chegar nesse tom original. Essa opção que eu estou mostrando para vocês aqui é uma das possibilidades que vocês têm até de criar paletas monocromáticas. Olha só o que pode acontecer. Vamos supor, eu tenho esse tom de laranja e eu quero um tom de amarelo. Então quais são as cores que eu posso criar entre o laranja e o amarelo para que eu possa ter uma paleta monocromática? Então eu tenho esse tom de laranja e eu tenho esse tom de amarelo. E eu tenho esse intervalo aqui. Isso que é interessante nessa ferramenta, uma das funcionalidades dela que dá para usar é para criação de paletas de cores monocromáticas ou de repente até cores que vão intercalando entre elas, como a gente já tinha visto aqui, do verde para o roxo, do verde para o laranja. A gente tem essas possibilidades. Esse objeto que ele fica agrupado, então se eu clicar aqui, por exemplo, e eu arrastar, olha o que acontece. Eu dou 2 cliques, eu arrasto e eu consigo ter essa opção aqui. O que aconteceu quando eu dei 2 cliques e apareceu essa barrinha aqui? Aperto para voltar aqui. Isso aqui é uma parte básica, então é interessante a gente conversar também. Se eu der 2 cliques aqui, ele entra no modo de isolamento de objeto. Eu não vou conseguir selecionar os outros objetos que estão fora. Então, só vou conseguir selecionar os objetos que estão aqui para dentro. Tá? Então, eu tenho basicamente esse modo de isolamento. Se eu quiser sair, eu posso apertar nessa setinha voltar, ou posso dar 2 cliques aqui fora e ele sai também. Se eu quiser deixar todos esses objetos separados, eu vou vir aqui em objeto e eu venho aqui em expandir. Quando eu clicar em expandir, ele vai dizer que eu preciso expandir a parte de objeto de preenchimento, que eu vou deixar desse jeito, eu dou um OK e pronto. Eles já estão separados. Nesse caso aqui ele está agrupado agora, ele não está junto como estava antes. Então para mim tirar o agrupamento deles ou desagrupar, eu vou clicar com o botão direito, venho aqui, desagrupar. Depois eu clico fora e agora eu já tenho todos os meus objetos separados. Tá? Então eu tenho todo o meu modo de cor que eu acabei de criar aqui separado. Essa é uma funcionalidade, vocês podem criar para paletas monocromáticas ou para paletas para conseguir ter esse intervalo de cores para ver como é que fica a mesclagem. Um outro modo que é bastante interessante, que eu vou mostrar para vocês, é quando a gente quer trabalhar com deformação de objetos. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui e eu vou criar outro objeto aqui. Tá? Então eu vou fazer uma rotação. Tá? Vocês podem ver que a gente tem essas hastes aqui, esses traçadinhos aqui, essas pontinhas. Quando eu coloco o mouse aqui na quina e eu giro, ele vai fazendo esse giro aqui para mim. Se eu quiser que ele gire de forma um pouco mais engessada, eu posso segurar Shift. Olha só. Ele vai girando de forma um pouco mais engessada. Eu vou deixar desse jeito aqui e eu vou deixar no tom de laranja usando a ferramenta conta-gotas. E eu vou clicar aqui e aqui. E olha só, eu posso clicar aqui, eu clico aqui. E ele vai fazer exatamente aquela mesma questão que eu falei. Ele vai fazer várias cópias aqui desse ponto até esse ponto e vai parecer que realmente é um gradiente. Mas se eu der zoom aqui, vocês vão perceber que tem várias cópias de fato aqui. Cada pontinha dessa daqui é como se fosse um retângulozinho desse daqui, só que ele está mais arredondado porque ele está se aproximando do círculo.
Então ele está fazendo essa mesclagem. Eu vou clicar nessa ferramenta de novo, seguro Alt, eu clico, aí eu vou ter a cor suave, eu vou deixar em etapas específicas. Aqui ele está 174, eu vou deixar 5 de novo, como a gente fez na outra vez. E vocês podem ver que ele está fazendo de fato essa cópia do círculo até ele se aproximar do formato. Então ele vai ajustando aqui e a gente vai tendo esse formato aqui. Tá? Uma coisa que é muito legal, que vocês vão poder perceber melhor quando vocês estiverem trabalhando com formas, é que vocês vão poder editar esse ponto ou esse ponto aqui e tudo que for aqui para o meio ele vai fazendo edição automática. Eu vou segurar Ctrl, vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto e eu vou deformar isso daqui. E olha só o que acontece. Ele vai fazendo essa deformação entre os pontos também. Isso aqui é muito útil quando vocês quiserem criar elementos gráficos de forma um pouco mais diferente, de repente com formas. Tem várias utilidades, eu vou mostrar em uma aula prática para vocês. Eu sempre vou passar as atividades um pouco mais técnicas, depois a gente vai ter uma atividade, uma aula já usando essas ferramentas que a gente estudou mais para trás e a gente vai conseguir entender melhor as aplicações em projetos reais. Tá? Então basicamente era isso nesse projeto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma forma que seria interessante de vocês entenderem. Deixa eu ver se dá para criar com uma estrela aqui de repente. Opa, criar umas pontas aqui. Eu vou fazer uma cópia, eu vou apertar Command C ou Ctrl C. Se eu apertar Ctrl V, olha o que acontece, ele vai colar um pouco mais de distância. Se eu quiser colar exatamente no mesmo lugar, eu seguro Command ou Ctrl F. Então aqui ele já colou aqui por cima. Eu vou clicar aqui nessa ponta, segurar Alt Shift para ele diminuir proporcional a todos os lados. Vou apertar a ferramenta conta-gotas para mim escolher uma cor. E aí pronto, eu já tenho as duas cores selecionadas. Vou clicar nessa estrela e nessa outra aqui. Vou clicar nessa ferramenta que a gente acabou de conhecer. Clico aqui. E ele já fez essas cópias para mim até chegar no fundo de trás. Eu vou segurar Ctrl ou Command e eu vou arrastar. E olha só. Aqui exatamente também. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu não? O que está acontecendo? Ele basicamente está fazendo a cópia para mim. Então, eu tenho nessa estrela e eu tenho essa estrela aqui. Pessoal, eu vou apertar a tecla Command Y para me ver o formato de linha. Então, quando eu tenho formato de linha, olha só o que está acontecendo. Aqui não está aparecendo as outras cópias porque elas não foram vetorizadas. Elas não são um desenho ainda. Elas são cópias praticamente virtuais. Então, se eu apertar Command Y, eu consigo ver a estrela aqui e a estrela aqui. E se eu apertar Command Y de novo para ver só as linhas, ou seja, basicamente o modo de traçado, eu vou ver só os objetos que eu tenho aqui. Então, basicamente o que está acontecendo é isso. Tá? Eu tenho essa interpolação que ficou bastante interessante. Então, tem várias utilidades, vocês vão conseguir entender melhor quando a gente for fazer as aulas práticas. Deixa eu apagar isso daqui. Do nosso Illustrator. Tá? A gente vai ter também uma ferramenta que a gente vai utilizar demais, que é a ferramenta caneta. Mas essa ferramenta aqui ela é tão interessante que eu vou deixar uma aula só para ela. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre caneta, porque é uma das ferramentas que vocês mais vão utilizar aqui dentro do Illustrator. E a gente vai ter uma aula só para essa ferramenta aqui também. Tá? Aqui são só algumas ferramentas básicas que eu queria mostrar para vocês. A gente vai ter uma aula só sobre prancheta também. Então, nessa aula de prancheta, eu vou conseguir explicar um pouco mais só sobre essa ferramenta. A gente vai ter uma aula só sobre essa ferramenta aqui também, que é a ferramenta construtor de formas. Essa ferramenta que você vai utilizar demais também quando você estiver trabalhando com grids. Eu vou deixar uma aula também só para ela. E basicamente era isso. A gente também vai ter essa ferramenta de rotação. Essa ferramenta de rotação eu acredito que dá para mostrar agora para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Vamos supor que eu tenha um círculo aqui. Essa ferramenta vai ajudar vocês demais em várias situações. Olha só, eu tenho esse círculo aqui. E eu tenho fazer uma cópia aqui, segurando Alt, Shift, e eu tenho esse outro círculo aqui. Vamos supor que eu tenho esses dois círculos e eu queira fazer uma rotação. Olha o que acontece. A rotação ela acontece pelo centro aqui. Então, esse é o centro do nosso objeto e a rotação vai acontecer em volta desse centro. Mas se eu não quisesse fazer uma rotação em volta desse centro, eu quisesse que outro ponto fosse o centro do meu objeto. Eu vim aqui em rotação, vocês podem ver que o centro está aqui. Eu quero que seja aqui embaixo. E olha o que acontece. Eu vou clicar, eu vou arrastar e esse vai ser o centro do meu objeto. Tá? Quando que isso daqui é importante e em quais situações eu consigo utilizar? Eu vou só mudar a cor desse contorno aqui. Então vamos supor, eu tenho esse elemento aqui, tá um zoom aqui maior para a gente ver.
E eu quero fazer uma rotação com base nesse centro aqui. Então, eu vou fazer uma cópia, né, porque eu quero mover um outro objeto, Command C, Command F. Eu já copiei e colei em cima do mesmo objeto. Eu vou apertar a tecla R, que é a tecla de atalho para rotação. Eu vou marcar o ponto, que eu quero que seja o ponto central. O ponto central, por hora, é aqui o meio do círculo, mas eu não quero que seja o meio. Eu quero que o ponto central seja essa base, então dou um clique aqui. E agora eu só faço arrastar. Olha só. Se eu segurar Shift, ele vai escalonando de 45 em 45 graus. Olha só. Ele vai arrastando de 45 em 45 graus. Eu vou dar um Command C, Command F, seguro Shift, mesma coisa. Command C, Command F, seguro Shift e arrasto. Command C, Command F, seguro Shift e arrasto. E assim eu vou fazendo até ele preencher todos os espaços. Olha só. Deixa eu ver se ainda dá para preencher mais um aqui. Opa. Prontinho. Então, olha só o que eu consegui fazer através dessa ferramenta de rotação. Tá? Então, eu tenho esse objeto aqui que foi criado com a ferramenta de rotação em círculo. Eu não preciso trabalhar de outras formas. Eu consigo trabalhar basicamente com a ferramenta de rotação. Determinando qual seria o ponto central, não era o centro do círculo, eu determinei o ponto central como a base do círculo, porque ele se tornaria a base do meu próximo elemento. E olha só, dá para fazer algo bastante interessante. Tem vários tipos de aplicações que a gente pode ver mais para frente, em aulas mais práticas, mas por hora eu acredito que era isso que a gente ia estudar aqui. Tá? Em outras aulas eu posso apresentar outras ferramentas, mas para essa aula já não ficar mais longa do que já ficou, eu acredito que por hora seja o suficiente. Nessa aula era isso, um abraço e até a próxima.